13. Eu vou ler o verso 1 e o 2, depois eu vou pular direto para o 25. E para a reflexão de hoje a gente vai para o capítulo 14 também, mas depois a gente lê na hora certa, tá? Então, Números 13, do verso 1 e 2 para começar. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Verso 25. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Vamos orar de novo? Vamos clamar a Deus? Pai, nós lemos a Tua palavra e desejamos ser abençoados por ela, Senhor. Nós acabamos de cantar que queremos beber do Teu rio e queremos agora, Pai, saciar a nossa sede nesse rio que é a Tua palavra, Deus. Possamos dela beber, possamos dela nos saciar e que ela nos dê a Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Na terça-feira passada, nós iniciamos uma reflexão sobre o tema confiança em Deus. Confiança em Deus. Eu acho que estava todo mundo aqui, né? Não? Vamos fazer uma reprise? Eu disse o seguinte, que se Deus é perfeitamente confiável, e mesmo assim, nós temos dificuldade de confiar nele, o nosso problema é a incredulidade. Porque quem não crê o suficiente, não consegue confiar. Então, nós estabelecemos uma tese na semana passada, de que a nossa confiança em Deus tem como origem a nossa incredulidade. Um pastor chamado Elben César, no livro Práticas Devocionais, ele escreveu que a prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer, em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer situação, mediante a negação da incredulidade própria e a afirmação da onipotência divina. Olha que definição maravilhosa. A prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer, em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer situação, mediante a negação da incredulidade própria e a afirmação da onipotência de Deus. Então, irmãos, se uma pessoa não consegue
crer em quem Deus é e no que Ele pode fazer, essa pessoa não conseguirá confiar na prática, quando uma determinada situação exigir que ela confie. Então, a incredulidade, de certa forma, é o combustível da nossa falta de confiança. E a pergunta que a gente tem de fazer diante disso é a seguinte: como superar essa incredulidade que causa desconfiança em relação a Deus? E aí nós começamos a responder essa questão na semana passada com apenas um tópico. Nós vimos uma questão semana passada, vamos ver dois hoje, tá? Então, a primeira atitude que a gente tem que tomar é vencer o pessimismo, porque o pessimismo é o alimento da incredulidade. O pessimista é aquele que vê o que Deus pode fazer, ele enxerga aquilo que Deus pode fazer, mas ele fala para si mesmo: não vai dar certo, não vai acontecer. Já vi dar errado outras vezes. Ele olha para tudo o que poderia acontecer e por conta desse pessimismo, ele nem segue adiante, porque ele não acredita que vai dar certo, que vai acontecer, que Deus vai abençoar. E eu também disse semana passada que o pessimista, na verdade, é um orgulhoso. Lembram-se disso? O pessimista, na verdade, é um orgulhoso. Ele tem tanto medo de tentar, ele tem tanto medo de tentar, de não dar certo, e ele passar vergonha, que ele nem começa, que ele nem dá o primeiro passo, mesmo que ele já tenha recebido a direção do Espírito Santo, dizendo que Deus é com ele. Então, como é que eu venço a incredulidade que causa em mim uma tremenda desconfiança de Deus? Eu abro mão do meu orgulho e, consequentemente, eu venço o pessimismo. Então, irmão, irmã, sem medo de ser feliz, creia que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, siga em frente, só peça a direção de Deus, e o resto é com Ele. É assim que a gente segue adiante, com fé e confiança. Isso aqui nós vimos tudo semana passada. A segunda atitude que a gente tem de tomar a fim de superar a incredulidade e fortalecer a nossa confiança em Deus é vencer duas coisas: a insatisfação e o descontentamento. Insatisfação e descontentamento. Veja a história do povo de Israel. Vamos trazer à memória aqui a história do povo. O que o povo era lá no Egito? Em que situação o povo estava lá no Egito? Era um povo livre? Era um povo que estava ali de passeio, visitando as pirâmides do Egito? Era isso? Sim ou não? O que eles eram lá? Escravos. Eles eram escravos. E o que é que Deus fez com eles? Deus os libertou da escravidão egípcia, através de Moisés. E durante a peregrinação no deserto do Egito até Canaã, Deus nunca deixou faltar nada para eles. Não faltou alimento, não faltou água, não faltou absolutamente nada. Porém, o povo não ficou satisfeito em nenhum momento dessa caminhada. O povo por diversas vezes reclamou para Moisés. E quando eles chegaram ali até a terra prometida, todos viram que a terra era boa e que a terra era exatamente como Deus havia
prometido desde Abraão. A promessa estava ali visível diante de cada um deles. Só que eles também enxergaram que ninguém entraria ali sem lutar. Eles perceberam que ninguém entraria em Canaã sem luta, sem trabalho, sem arregaçar as mangas. E foi exatamente isso que bastou para eles começarem a reclamar de novo. E aí a gente vai para o capítulo 14 de Números, versos 2 e 3, que diz assim, ó: todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos serão presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Resumindo a história, nada estava bom para aquele povo. Por mais que Deus os abençoasse, nada bastava, nada era o suficiente. E isso, irmãos, essa insatisfação, esse descontentamento constante do povo em relação a Deus, os levou a duvidar de que Deus estava fazendo realmente o melhor para eles. Quem? Quem for acompanhar o culto online, está passando um anúncio aqui de um falecimento e nós estamos respeitando. Porque se eu pregar com um anúncio, a gente não escuta o anúncio e nem escuta a pregação, né, irmãos? Sabe, irmãos e irmãs, a insatisfação e o descontentamento gera incredulidade em nós, porque nós somos levados a pensar que Deus nunca se enquadra nas nossas expectativas. Por mais que Ele faça, por mais que Ele abençoe, nós pensamos que Deus está sempre deixando a desejar nas suas bênçãos. E essa mentalidade nos transforma em pessoas desconfiadas. Agora, você já parou para pensar o que é que está por trás do nosso descontentamento? O que é que alimenta essa insatisfação em relação a Deus no coração de um cristão? Eu acredito que uma das grandes forças que impulsionam o descontentamento dentro do ser humano é o egoísmo. E eu quero usar uma outra palavra aqui para aquilo que eu vou falar lá na frente. Egocentrismo. O egocêntrico pensa que tudo gira em torno dele. Que ele é o centro do universo. Ele pensa que se as coisas não o beneficiarem de alguma maneira, a vida está funcionando de forma errada. Se ele não estiver no centro e se tudo não convergir para ele, a vida está errada. E o pior é que, mesmo que tudo aconteça de modo a satisfazer o egocêntrico, ainda assim ele nunca vai ficar satisfeito. Porque, na verdade, o egocêntrico é um poço sem fundo. Ele é um poço sem fundo. E aí, como é que ele resolve a questão do egocêntrico? Do ponto de vista da fé, do ponto de vista da nossa caminhada com Deus, é colocar Cristo no centro. Cristo no centro. Se você for parar para pensar, isso tem a ver com conversão, com
com a própria essência da conversão. Porque como nós éramos antes de ter Jesus, antes de nos encontrar com Jesus de verdade. De verdade. Eu já contei para vocês minha história de conversão. Fui criado num lar evangélico, mas chegou um momento que eu acordei para Deus de verdade. E isso precisa acontecer com todos nós. Às vezes você não teve uma caminhada cristã num lar evangélico, você veio de outra fé, ou você não tinha fé nenhuma, e de repente você acordou para Deus, né? Você acordou para Deus, acordou verdadeiramente para Deus. Isso é o start, é o start da conversão. Você vivia de um jeito, você vivia para si, você só olhava para o seu umbigo. Quando a gente se converte, quando a gente colocar entre aspas, tá? Quando a gente aceita Jesus, por que entre aspas? Porque não sou eu que aceito, é Ele que me aceita. Então quando a gente aceita Jesus, o que acontece? A gente entrega o domínio das nossas vidas para Ele. A gente entrega o comando das nossas vidas para Ele. A gente deixa de ser egocêntrico para ser cristocêntrico. Pensa num trono. Você sai do trono e bota Jesus no trono. Entendeu? Quem é que está reinando? Jesus. E não você. Isso é conversão. É o princípio essencial da conversão. É claro que tem muito mais coisa. A gente ia muito longe aqui se fosse falar da conversão como um todo. Mas a essência é isso. E olha só o que Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não vive mais a vida dele, ele vive a vida de Cristo. Ele não vive por ele vive por Cristo. Ele não quer mais ser dominado pelos seus próprios pensamentos, mas pela mente de Cristo. E esse é o estilo de vida cristocêntrico. Tudo que eu quero, tudo que eu faço, é pensando em Cristo, é pensando em obedecer e honrar a Cristo. Quanto mais cristocêntrico eu for, mais satisfeito eu serei. Porque eu vou saber reconhecer cada bênção como algo maravilhoso e não como algo insuficiente. Porque eu vou enxergar Cristo ali. Eu vou enxergar a mão de Deus ali. Não só me entregando a bênção, mas também direcionando a minha vida. Então eu não vou reconhecer a minha vida ou as coisas que Deus traz para mim ou faz por mim como algo insuficiente. Eu vou reconhecer sempre aquilo que Paulo fala em Romanos 12:2. Eu vou reconhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vai tranquilizar o meu coração, pela certeza de que a minha confiança em Deus não é em vão. Pela certeza de que a minha vida está nas melhores mãos. Pela certeza de que está tudo correndo do jeito que tem que correr. É assim. Eu saio do trono e deixo Cristo sentar. E para onde Ele me guiar, eu vou.
Você sabe que isso é sério, sabe, irmãos? Hoje eu vi o relato de um pastor Valdir, que está trabalhando numa igreja americana, contando de um casal de missionários que foram mortos no Haiti. Mortos no Haiti, pregando o evangelho, por uma gangue, né? E aí eu pensei, meu Deus, eles deixaram tudo para fazer missão, deixaram tudo para levar a mensagem do amor de Deus. O comentário do pai da moça é: subiram juntos com Jesus. Subiram juntos. Foram mortos juntos, subiram juntos com Jesus. É um comentário de alguém grato a Deus pela vida da filha e não ressentido com Deus, porque Deus permitiu tamanha barbaridade. Então, irmãos, quando a minha vida tem Jesus no centro, e Jesus fala assim: você vai ser missionário no Haiti, eu vou. Quando a minha vida tem Jesus no centro, e Jesus fala assim: chegou a hora da tua filha vir para mim, do teu filho, do teu genro vir para mim, por mais que doa, eu falo: Deus, está contigo, subiram juntos, são teus, não são meus. Só gente cristocêntrica dá conta de pensar dessa forma, de viver dessa forma. Porque o egocêntrico fala: por que eu fui deixar? Por que eu deixei ser missionário? Por que eu deixei ir para lá? O egocêntrico vai falar: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse país? Por que eu vim para cá? Entendeu, gente? Então, cristocentrismo gera contentamento. Contentamento gera confiança. Deus está cuidando de tudo. Deus está encaminhando tudo. Então eu estou feliz. Ah, mas Deus fez eu perder. Tudo bem. Já estava no plano dele. Deus fez eu ganhar. Glória a Deus. Que bênção. Contentamento é isso. Eu estou feliz. Não importa o que aconteça. E, por último, irmãos, a terceira atitude que a gente tem que tomar a fim de superar a incredulidade e fortalecer a nossa confiança em Deus é vencer a amnésia. Vencer a amnésia. Você sabe o que é amnésia, né? Perda de memória, esquecimento de acontecimentos passados, sejam recentes, sejam já de longo tempo. Eu olho para esse texto aqui, irmãos, e eu penso que o povo de Israel só pode ter sido acometido de amnésia. Porque era praticamente impossível que alguém que se lembrasse tudo o que Deus havia feito, desde a libertação do Egito até a chegada em Canaã, e não conseguisse crer que a conquista de Canaã era uma realidade absolutamente plausível, palpável, realizável. Somente alguém que esqueceu do que Deus tinha feito seria capaz de olhar para aquilo e falar: não. Não vai dar. Os únicos que não sofreram desse esquecimento foram Josué e Calebe. Tanto que, a todo momento,
A todo momento, depois você pode pegar a tua Bíblia e ler o texto. A todo momento, eles incentivavam o povo a conquistar a terra, a ir para frente, a não dar passos para trás, a ir para frente. Eu creio que estava na memória, estava vivo na memória daqueles dois, tudo aquilo que Deus havia feito. Estava vivo na memória, estava viva na memória dos dois a passagem pelo Mar Vermelho. Estava viva na memória as pragas do Egito. Estava tudo muito recente na cabeça deles. E era lembrando daquilo que Deus havia feito lá, que eles falavam, peraí gente, é o mesmo Deus, não mudou não. É o mesmo Deus. Ele está com a gente. Vamos para frente. Sabe, irmãos, quando a gente mantém viva em nossa mente a lembrança daquilo que Deus já fez por nós, de como Deus já agiu nas nossas vidas, a nossa fé se mantém fortalecida. Porque eu olho para trás, vejo o que Deus fez. Eu olho para frente, vejo os meus desafios e falo, é impossível que aquele Deus que agiu lá, não vai agir aqui, porque Ele é o mesmo Deus. A cada novo desafio que se levanta, a gente permanece firme na fé, na confiança, de que o Deus de lá é o Deus daqui e é o Deus de acolá. É por isso que a gente tem que ter na nossa mente fresca a lembrança do que Deus já fez por nós. Procura para mim um hino que diz assim: quantas muitas bênçãos. Vamos lá, só um pouquinho, viu? Conta ali no alto. Irmãos, a Marli vai botar na tela aqui pra gente, ó. Olha que hino maravilhoso. Se da vida as vagas procelosas são ondas altas, tá? Ondas altas. Se com desalento, tristeza, julgas tudo vão, conta o quê? As muitas bênçãos. Dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Mais uma, Marli. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tem mais? Ó, tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É pesada a cruz que tens que suportar? Quantas muitas bênçãos, logo exultarás. Você sabe o que é exultar? Exultar é ficar alegre ao extremo. Logo exultarás e fortalecido, o que vai acontecer? Os dias passarás. Tem mais? Quando vires, no sentido de ver, tá? Quando vires outros com seu ouro e bens, e de repente você não está tão bem assim, de repente você está ali com a conta vermelha, né? Conta do banco em vermelho, boleto para pagar, tá? Quando vires outros com o seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Tem mais?
Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, minorando é diminuindo, te dará consolo nessa terra, e o que no céu? Galardão. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Por isso que eu não abandono os hinos. A gente canta muito louvor, mas você sabe que de vez em quando eu boto um hino. Vamos botar esse domingo? Me lembrem, só não sei se eu sei tocar ele. Mas me lembra, quem tiver memória boa para hino, me lembra para a gente cantar esse hino domingo. Eu nem sei o que eu vou pregar domingo. Quem sabe Deus dá uma palavra já direto para esse hino aqui, né? Você está entendendo, gente? Você conta a bênção. Você traz para a memória aquilo que Deus fez. Isso vai fortalecendo a tua fé. E dizendo para o teu coração, Ele fez, Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Regue a sua memória com a lembrança do que Deus fez. Reprisando e encerrando para a gente poder orar. Deus é plenamente, perfeitamente confiável. O que nos atrapalha é a nossa incredulidade. Nossa incredulidade gera a desconfiança. Por isso eu quero convidar você a buscar vitória contra a incredulidade e a consequente desconfiança. Como? Vencendo o pessimismo, o descontentamento e a insatisfação, e vencendo a amnésia em relação àquilo que Deus já fez. Com isso, você vai ter fôlego para continuar crendo, fôlego para continuar confiando no dia a dia e vendo o que Deus pode fazer. E ao viver dessa forma, você estará honrando a Deus. E a Bíblia diz que Deus honra aquele que o honra. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, que tem sido fiel na Tua presença, ó Deus, que tem buscado a Tua face, que tem crido, ó Deus, apesar das lutas, que tem confiado, apesar dos desânimos. Eu oro por eles, ó Deus, e peço que o Senhor dê a eles a capacidade de continuar crendo, a capacidade de continuar confiando, ó Deus, confiando que Tu és Deus, confiando e crendo que Tu és fiel, confiando e crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Senhor dê a todos nós essa capacidade, ó Pai, para que nós, ao virmos buscar o Teu favor, como estamos fazendo hoje, possamos já orar sabendo de que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão, cada pedido, cada oração, cada busca que está sendo colocada no Teu altar. Que o Senhor olhe para cada um, Senhor, com olhos de bondade, de misericórdia, e que cada pedido seja respondido de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, ó Pai. Faz milagres, faz o impossível acontecer na vida do Teu povo, na vida daqueles que têm Te buscado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.